Está connosco a doutora Raquel Gomes, médica imunoalergologista, a quem agradeço por juntar-se a nós aqui no consultório. Muito obrigada, Sra. Doutora. Obrigada eu pelo convite. Obrigada, é um gosto recebê-la. Muito obrigada. Portanto, as picadas de insetos são comuns agora no verão, ou pelo menos foram, agora o tempo já está um bocadinho mais ameno, as picadas de mosquito, também as de abelha. Assim, no imediato, o que é que nós todos devemos fazer? O que é importante saber? O que é importante saber, efetivamente, isto é algo que é muito frequente acontecer e a maior parte das pessoas não tem grande manifestação com a picada dos insetos. Cerca só apenas de 10% das pessoas é que acabam por ter assim alguma reação mais nefasta ou mais exuberante à picada do inseto. E depois também depende o tipo de inseto que nos pica, porque depois também a probabilidade da reação pode ser um pouco diferente. Aquela mais frequente são as picadas dos mosquitos, dos percevejos, das pulgas, que lá está, quando tem assim alguma reação, portanto, ou quando a pessoa sabe que tem esta predisposição a uma reação mais exuberante da picada, há medidas básicas que pode fazer. Portanto, claro que nós somos picados e também só temos noção que o somos quando começamos a sentir algo o mais frequente, pode ser no imediato ou até às 3 horas, alguma sensação de vermelhidão, comichão, até pode aparecer algum edema, e quando nós notamos isso, há coisas básicas que podemos fazer. Desinfecção do local, lavagem, até basta ser algum sabão, se não tivermos disponível nada assim que acaba por ser um pouco mais desinfetante, e levar um membro, pôr um bocadinho de gelo. Podemos até aplicar alguma pomada antihistamínica que vai acalmar um pouco aqui esta reação inflamatória que possa estar aqui a decorrer, ou até algum corticoide tópico, mas a maior parte das vezes isto é suficiente para aquela primeira abordagem. Depois, claro, portanto, poderá haver outro tipo de reações que podem carecer de mais cuidados se forem reações mais graves. Nós sabemos, muitas vezes falamos, eu sou alérgica à picada de mosquito. A alergia real, portanto, realmente tem alguma importância, a alergia à picada de mosquito é raríssimo. As reações graves à picada de mosquito são extremamente raras. Portanto, agora se estivermos a falar de outro tipo de insetos, as vespas ou as próprias abelhas, então aí sim. Portanto, temos uma probabilidade de ter uma reação sistémica mais grave, que obriga a ter assim outros cuidados e estarem preparados também com outros cuidados. Ouvi muitos casos, de facto, ao longo deste mês de agosto, de pessoas que foram picadas por abelhas. O procedimento é o mesmo? Água, gelo e levar o membro, por exemplo? Pronto. É algo importante, nós temos por norma a dizer, porque pronto, é mais como é abelha, é tudo abelha, mas não, é muito diferente quando estamos a falar de uma picada de abelha. Isto falando aqui do que nós chamamos são os himenópteros, são, de um grosso modo, as abelhas e as vespas, dependendo aqui das espécies que estejam envolvidas, e pode ser um pouco diferente. Por exemplo, aqui a abelha, ela deixa ferrão, portanto, a abelha, normalmente as abelhas só não gostam de ser incomodadas, elas não vêm connosco, elas não nos procuram, não gostam de ser incomodadas. Quando nós realmente as incomodamos ou tentamos impedir o seu próprio alimento, então aí é que elas podem atacar. Claro. E aí elas deixam o ferrão. Portanto, elas não são naturalmente mordedoras ou picadoras, no caso elas, portanto, é um ferrão, portanto é uma picada, até porque elas morrem após a picada. E como deixam o ferrão, a primeira coisa que nós devemos fazer é retirá-lo. Depois, as medidas básicas são as mesmas. Portanto, podemos aplicar o gelo e levar o membro, desinfecção, todas essas são as mesmas. Agora, se realmente começa a sentir-se outro tipo de sintomas que podem induzir, então, que realmente a pessoa está a ter uma reação mais grave, nomeadamente ficar enjoado, até mesmo vomitar, alterações intestinais, às vezes pode evoluir até para situações com falta de ar ou até mesmo inchaços, o que nós chamamos de edemas, que podem ser localizados ou podem ser mesmo distais, ou seja, fora, uma pessoa pode ser picada numa mão e começar a inchar a face. Isso merece uma ida ao serviço de urgência? Claro que sim, sempre que são, pronto, claro, isto dependente do qual a pessoa já está orientada. Há pessoas que já conhecem esta alergia, têm até kits de emergência com ela, já têm medicação para fazer, até para tentarem evitar, mas caso for preciso, ir ao serviço de urgência. Mas numa pessoa que é a primeira vez que está a ter esta reação e não tem qualquer tipo de orientação, claro que sim, uma pessoa quando sinta que realmente a picada está a criar alguma reação interna ou algum agravamento que não só apenas local, então aí, claro, deve procurar o serviço de urgência. Mas também devo dizer que às vezes há reações locais que podem necessitar de observação, porque às vezes nós somos picados e andamos assim 1, 2, 3 dias e vê-se que realmente esse edema local acaba por estender
estender-se para o resto do braço ou da perna, ou do local onde foram picadas, e às vezes até pode infectar e infeccionar, e então, claro, nesses casos pode necessitar de alguma observação médica. Mais médica, não é? O que é que pode ter que ser feito nessa altura? A toma de um antibiótico, por exemplo, Sra. Doutora? Assim, a maior parte das situações não necessita, porque às vezes aqui uma reação de hipersensibilidade pode ser conseguida tratando, às vezes, até com alguns anti-inflamatórios, nomeadamente os corticoides sistémicos e antihistamínicos, para controlar aqui um bocadinho a reação inflamatória que existe. Mas por vezes sim, se houver sinais que realmente está infeccionado, pode ser necessário mesmo um antibiótico em algumas situações no pós-picada. Deixe-me tentar quebrar aqui um mito. Imagino eu, quando há a picada da abelha, nós ouvimos os nossos avós pedir para colocar a moeda para pressionar ali a zona da picada. Acho que não devemos fazer isso, pois não? Não, porque estamos a enterrar mais o ferrão ainda por cima, portanto não. Pior. E a moeda não é propriamente algo que esteja muito limpo, estéril, não é? Exatamente, é pelo contrário, a pessoa deve tentar, lá está, se for uma abelha, remover o ferrão se caso esteja visível, claro. Às vezes pode cair e pode não estar introduzido na pele, mas sim, deve ser desinfeccionado e não propriamente aplicado a um material que esteja assim tão sujo como uma moeda, claro. Picadas e mordeduras são coisas diferentes, as reações podem ser idênticas? As reações podem ser completamente idênticas, agora são metodologias diferentes, nós temos insetos que picam e insetos que mordem, depende, portanto, se tem ferrão, por exemplo, uma abelha ela pica, não é? Portanto, ela tem um ferrão. Agora depois temos insetos que têm peças bucais, que têm armadura, então esses aqui mordem. Mas no fundo aquilo que cria a reação local, ou até mesmo uma reação alérgica importante, no fundo são os mesmos, é o próprio material dessas peças bucais ou do próprio ferrão, ou até da própria saliva, ou em caso de alguns insetos que até acabam por se alimentar do sangue, às vezes até pode haver aqui a transmissão de algumas doenças com a picada. Portanto, sim, e em relação à febre da carraça, portanto, a mordedura da carraça, é mais preocupante porquê, Sra. Doutora? A febre... Quando nós falamos da febre da carraça, estamos a falar de uma doença infecciosa, não estamos a falar aqui de uma reação de hipersensibilidade ou de alergia. Realmente elas, ao picar, podem transmitir determinados micro-organismos que causam uma doença, que é a febre da carraça, que normalmente depois pode dar assim manchas no corpo e, consequentemente, febre e às vezes algumas alterações até do funcionamento. Mas isto não estamos a falar aqui de uma reação de alergia, é mesmo uma doença infecciosa, porque é transmitido pela própria picada um micro-organismo que depois causará a doença. Portanto, estamos a falar aqui um problema médico. Mas nesse caso nós sabemos onde é que está alojada a carraça? Ou muitas vezes... É assim, quando há essa suspeita, portanto, tem que se procurar em toda a pessoa e procurar sim a carraça. Outras vezes ela pode não ser encontrada, pode já mesmo ter saído, pois. E aquilo que se encontra é o local da mordedura da carraça. E daí os sintomas evoluírem, não é? Sim, mas lá está, estamos a falar de uma doença infecciosa e não de uma situação de reação à picada, lá está, alérgica ou uma reação local destas que eu estou a falar. Portanto, ou seja, quando há este género de picadas, raramente existe esta sensação que eu estou a falar. Portanto, este edema local, este eritema, muitas vezes até ela pica em zonas, no couro cabeludo, assim, uma pessoa nem sequer nota essa picada. E para quem é alérgico, portanto, às picadas de insetos, normalmente descobre quando são picados, não é? Pois, exato. E nós sabemos que existe uma maior predisposição àquelas pessoas que já têm alergia, por exemplo, aos ácaros, ou que têm uma pele atópica. Sintomas mais exuberantes. Exatamente, pessoas com asma, com rinite. Sabemos que há aqui uma percentagem superior a 30% de maior probabilidade de reações mais exuberantes à picada. Tem a ver, às vezes, até com alguma reatividade cruzada, que é aquilo que nós chamamos que nós somos alérgicos a uma coisa, mas outra que nos pica, que é estruturalmente parecida e acaba por reagir. O nosso sistema imunitário não consegue distinguir e reage. E muitas vezes algumas proteínas estão presentes nos ácaros, até às vezes até em alguns alimentos, por exemplo, estão a lembrar do camarão, assim que realmente também pode haver uma reatividade cruzada e, portanto, aumentar esta probabilidade de reação à picada. Existem complicações a longo prazo? Complicações a longo prazo? Da picada em si? Pela pessoa ser alérgica e por ter esses sintomas tão exuberantes?
Não, até porque assim, depende muito também do que é que estamos a falar. Por exemplo, na pediatria, portanto, nós sabemos que muitas das picadas às vezes são mais frequentes e mais exuberantes até nas crianças. Nós vemos muitas vezes, às vezes aparecem assim com altas picadas a nível da face. Nós sabemos que muitas vezes tem uma situação transitória. Depois chegam ali à pré-adolescência, aos 10 anos, e essas reações exuberantes até tendem a ser mais ligeiras. E no adulto, a reação exuberante à picada, não estamos a falar daquelas alérgicas a sério, daquelas sistémicas, até acaba por ser assim mais raro. É uma coisa local, as pessoas está chato, mas depois não é aquele... Porque há crianças que nós vemos que às vezes são picadas na face e ficam com o rosto completamente demasiado. Mas é isso, felizmente, isso tem tendência. Agora, consequências a longo prazo... só estou a ver, por exemplo, no caso dos himenópteros, por exemplo, das vespas e abelhas, nós sabemos que pessoas que têm um contacto mais próximo, por exemplo, um apicultor, que acaba por ser picado várias vezes por abelhas, pode aumentar o risco de sensibilização, que é, então, aumentar o risco de ter no futuro uma reação alérgica a picada. São profissões de risco nesse aspecto, que realmente pode cada vez ser mais grave. Não estou a ver assim mais nenhuma situação assim a longo prazo, poderia trazer aqui alguma complicação. E vamos a precauções. Portanto, uma pessoa que não tem sintomas muito complexos, mas quem já sabe que os tem, se vai acampar, por exemplo, ou para sítios um bocadinho mais propícios a mosquitos e a outros insetos, o que é que pode fazer para prevenir? Nós já sabemos que há coisas que não conseguimos evitar, então nestas situações de acampamento, há zonas que são preferenciais, zonas perto de águas paradas, são zonas que aumentam também aqui a quantidade de mosquitos e a probabilidade de picada aumenta. Sabemos que também é pior ao amanhecer e ao anoitecer, mas isso nós não conseguimos controlar muito, mas sabemos que realmente há maior. Portanto, sabemos, se possível, estarem mais dentro de casa ou da tenda, no caso do acampamento, para evitarem estar expostos nestas situações. Uma coisa que uma pessoa também não controla, mas deve ter sim algum cuidado. Nós sabemos que a maior parte dos insetos que picam, eles têm tipo sensores, uns sensores tanto para os cheiros quanto para as cores, e nós sabemos que cores vivas ou cheiros mais fortes podem ser atrativos, portanto deve-se evitar o uso de alguns cheiros que podem ser mais atrativos para os mosquitos, se bem que nós sabemos que o próprio odor corporal individual de cada um pode predispor um pouco mais a essas loções picadas. Corporais, cremes, perfumes... Deve ser evitado porque realmente podem de alguma forma estimular mais a proximidade do mosquito. Depois, a prevenção em termos do uso de inseticidas, portanto aqui de repelentes, exatamente, o uso do repelente, que deve ser reposto de acordo com o repelente optado. Há uns que duram 3 horas, outros 6 horas, 8 horas, outro o dia inteiro. Também deve ter atenção aqui à idade, que a maior parte dos repelentes químicos não são permitidos abaixo dos 3 anos, portanto aqui acaba por ser um bocadinho mais o uso dos ditos produtos naturais, óleos essenciais, cheiros, como as citronelas ou assim. De resto, ter assim um repelente, ter assim alguns cuidados e depois é ter próximo os medicamentos para fazer caso seja picado, não é? Portanto, realmente ter pelo menos estas pomadas calmantes, antihistamínicas, ter ou até uma pomada com corticoide tópico. O tal kit de primeiros socorros. O tal kit de primeiros socorros, no fundo, caso sejam picados, o próprio um antihistamínico para tomar, para controlar ali um bocadinho a comichão e evitar que realmente haja aqui uma progressão da reação da picada. E estas dicas são essenciais, porque há pouco falávamos da síndrome pós-férias, muitas pessoas estão a regressar das férias, mas há outras que estão aí de férias, não é? E, portanto, convém também ter na bolsa, na mala de viagem, um kit antipicada. Precisamente, antipicadas de insetos, para que corra tudo bem e que as férias corram, então, pelo melhor. Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença e por esta ajuda, por esta explicação. Vamos agora ouvir, precisamente, as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada mais uma vez.